Boa tarde, Bahia. No ar, encontro marcado. Hoje nós temos a grata satisfação de receber o nosso engenheiro civil, doutorado em administração, feita lá em Madrid, meu amigo tenista como eu, o nosso engenheiro doutor exatamente Carlos Eduardo Fernandes da Cunha, família bastante conhecida. Eu estava conversando com ele há poucos instantes da Avenida Fernandes da Cunha, lá pelo lado de quase de Roma, vamos dizer. Nós vamos bater um papo em vários assuntos importantes para a vida de todos nós soteropolitanos. Dentro de instante. Meu caro doutor Carlos Eduardo, além da nossa vivência amiga, de lazer, e hoje tenho a grata satisfação de tê-lo aqui e explorá-lo em assuntos que dizem respeito a Salvador e alguma coisa a mais. Então, eu queria de pronto, primeiro, lhe agradecer pelo convite e a sua presença entre nós. Segundo, eu sei que você mantém uma empresa, digamos, de consultoria, de representação. Me fale alguma coisa desses dois pontos em sua vida. Obrigado. Primeiro, agradecer a você continuar esse papo, né, de final de tênis aqui, já com a participação do público baiano no Canal 9, esse encontro marcado aqui, é uma beleza, né? Continua aquela cervejinha do nosso tênis de domingo, né? Então, o que puder, um pouquinho da minha formação, um pouquinho do nosso convívio e com alegria ajudar, contribuir com a formação de novos profissionais na área. Eu hoje, Luiz, eu estou, além de ensinar há muitos anos, faço consultoria e dentro do contexto de engenharia civil, que é a minha formação inicial. Apesar de depois ter feito outras atividades como mestrado, doutorado, mas a engenharia civil, né, e a especialização em transporte é o que realmente faz parte do meu dia a dia. E estou à sua disposição, bater um papo, falar um pouquinho de administração pública, planejamento, empreendedorismo, que é onde eu ensino, mas o que você tiver, ou mesmo um pouquinho de história, você está querendo explorar um pouquinho da família Fernandes da Cunha, estou à sua vontade, à sua disposição. Olha, eu lhe agradeço por tudo isso e queria lhe perguntar, eu me lembro bem que lá no nosso convívio do baiano, perguntava eu dessas transformações que estavam pretendidas serem realizadas para os eventos que nós estamos recebendo aqui pela Bahia, como seja a Copa das Nações, ou dos campeões, a Copa do Mundo, daquelas vias de acesso que a gente está esperando que algo deva acontecer para, digamos assim, acessar principalmente a nossa Arena Fonte Nova, né? E você deu algumas ideias de algo que já estaria em planejamento. O que é que você pode dizer para todos nós aqui está sendo idealizado?
Eu tive, Luiz, para mim é uma grata hoje o envolvimento com toda essa questão da Copa. Inicialmente, depois daqueles problemas que nós tivemos aqui com a Fonte Nova, eu participei e nós ganhamos o projeto, naquela época, foi contemplado com um projeto da Arena Fonte Nova, junto com dois outros arquitetos, colegas meus, desenvolveram esse projeto da Arena Fonte Nova. Mas eu hoje estou me dedicando a dois projetos específicos dentro desses contextos da Copa. Um recentemente concluído e entregue, que foi contratado pelo governo do estado da Bahia, que foi o estudo de mobilidade urbana para a Copa em Salvador. Tanto a Copa da Confederação como a Copa do Mundo, né? E também estou acompanhando, fazendo auditoria e fiscalização de uma que talvez seja uma das arenas mais bonitas do Brasil, que é a Arena das Dunas em Natal. Eu tenho o prazer de ir periodicamente de 3 em 3 semanas e mantenho uma equipe lá acompanhando a obra da Arena das Dunas, uma obra bonita, né? O Rio Grande do Norte está de parabéns, né? Vai fazer uma arena que chama a atenção para o país. Aqui, nesse estudo em Salvador de mobilidade, ele em breve estará sendo divulgado pelo governo do estado, toda a programação para atender os diversos públicos que estarão se movimentando durante o período da Copa. E o estudo diz exatamente isso, ele se preocupa com a movimentação das pessoas durante esse período. Você sabe que nossa cidade hoje encontra dificuldades de trânsito, já deveríamos ter muitos investimentos para Salvador e esses investimentos que não ocorreram acabam gerando esse engarrafamento, essa dificuldade de deslocamento que nós temos em Salvador. Imagine isso por conta de eventos específicos, né? E para atender pessoas que vêm com uma expectativa maior. E esse trabalho não foi feito sozinho, eu não sou o autor único dele, foi feita uma equipe, juntamente com a colaboração dos próprios órgãos envolvidos, porque 3 órgãos estaduais e municipais tiveram participação plena no desenvolvimento desse trabalho, porque, afinal de contas, são eles que irão implementar esse trabalho para informar o público como se deve movimentar do aeroporto para os hotéis, dos hotéis para a arena, inclusive para as atividades de turismo que terá durante o Agora, me diga uma coisa, você tocou exatamente nesse ponto importante. Qual é a ideia que existe desse deslocamento do aeroporto não só para a Arena, mas praticamente aqui para Salvador, dentro, digamos, de todo esse contexto aí da Arena da Fonte Nova? Foi feito um planejamento específico com dimensionamento. As linhas de ônibus terão programações específicas das linhas normais, mas também serão colocados os chamados shuttles, né? Que são linhas específicas que irão circular em circuitos entre pontos definidos para transporte dessas pessoas. Foram identificados alguns estacionamentos de apoio. Início contava-se inclusive com essa linha do metrô. Está sendo feito um esforço muito grande entre o entendimento do Estado com a Prefeitura, né, para se utilizar essa linha 1 do metrô, mesmo que seja para a Copa da FIFA.
mas nós não temos agora para a Copa das Confederações, não. E teremos um esforço de utilização de maior número de estacionamentos, principalmente nesse perímetro do Iguatemi, né, naquela região ali por Ondina, utilizando vários estacionamentos, onde a ideia básica é aqueles que transitam de carro, coloquem seus carros no estacionamento ou venham dos hotéis através desses ônibus que circularão de 5 em 5 minutos atendendo, deslocando para a arena. Pelo que eu pude entender disso que você está falando, quer dizer, esses pontos pré-determinados desses estacionamentos, quer dizer que aquelas pessoas que iriam à Arena da Fonte Nova, né, deixariam, porque lá não vai suportar, digamos, todos os veículos que realmente querem ir à Fonte Nova. Então, certamente você deixaria nesses estacionamentos e aí teriam ônibus especiais de linhas diretas para que nos transportasse para a Fonte Nova. Vamos dizer assim, Fonte Nova. Perfeito. É assim mesmo? Isso. Tudo isso será devidamente divulgado pela mídia, né? Vocês devem, inclusive, contribuir bastante nesse sentido, porque é de pleno interesse do público a informação da disponibilidade do transporte. Agora me diga uma coisa, você falou aí que esses estacionamentos estariam situados no Iguatemi e tal, qual é essa ideia aí? Essas regiões foram escolhidas entre grupos de estacionamento, desde aquela região de Ondina, onde nós temos ali alguns estacionamentos junto ao espaço da universidade, né, o estacionamento de São Raimundo, né, e aqui pelo Iguatemi que nós temos aqui alguns estacionamentos dessa região que também estão selecionados de forma que possam atender ao público, se deslocar e a partir disso você possa... E esses ônibus seriam, digamos assim, esses ônibus mais sofisticados para fazer a condução para cá, ou seria o próprio transporte existente do dia a dia? Eles estão classificados, tem tipos de ônibus específicos para cada linha, né? Dependendo do volume de passageiros, foram calculados pela equipe para que ele mantenha sempre um circuito e tenha, na proximidade dos eventos, eles circulem de 5 em 5 minutos, pegando as pessoas nos seus locais e pontos específicos. Também essa relação estará ligada ao aeroporto, né, por causa da programação de chegada de aviões, tá certo? E esse deslocamento também ocorre do aeroporto para os hotéis, né, como também do aeroporto para a própria arena, né? São todos, toda essa estrutura estará sendo pela área de comunicação do Estado, da Prefeitura, será divulgado, né? Já estão se preparando, porque esse trabalho acabou de ser entregue, definido para o Estado. Eles estão e estarão utilizando os veículos de comunicação para informar para o público agora, já nos próximos dias, porque nós estamos chegando, nos aproximando do período da Copa das Confederações. Agora me diga uma coisa, esse deslocamento que vocês vão fazer, digamos, do aeroporto para os hotéis e tal, vai haver algum corredor especial pela paralela para que dê preferência, ou ele vai enfrentar todo esse tráfego aí da paralela? Essa é uma boa pergunta, né? Quando a gente no dia a dia consegue ter dificuldade de deslocamento, realmente a gente já começa. É lógico que algumas questões foram definidas e a gestão de tráfego impacta muito.
uma das coisas, gerenciamento da central de trânsito é fundamental durante esse período. A ideia é realmente que esses veículos tenham preferência, mas foi toda uma estrutura pensada, inclusive com questões de risco, com pontos de táxi. Não é um trabalho completo de trânsito que todos os órgãos envolvidos, eles estão, inclusive, foi identificada a necessidade de pessoal, de treinamento, de materiais, tudo isso está planejado. Uma das coisas que nós não temos, e aí vamos falar um pouquinho desse contexto de engenharia, de planejamento. Nós não temos o costume, como brasileiros, de projetar, planejar com antecedência. Quando pegamos um programa como esse e que vem com uma orientação que exige do brasileiro, né, esse planejamento, nós seguimos um bom exemplo, que é realizar planejamento antes de fazer, porque você... Olha, eu costumo dizer o seguinte, quando você faz uma obra, muito mais barato corrigir, né? Hoje é deletar, porque antigamente era apagar no lápis, né? Então, quando você está planejando, é muito mais fácil deletar do que derrubar um aparelho. Então, isso que nós estamos tendo a oportunidade de fazer um planejamento com antecedência, e os órgãos governamentais, tanto estaduais como municipais, estão com toda essa orientação, inclusive dentro da contingência de riscos, coisas que possam acontecer e como deve se prevenir para situações extremas que venham a possível bloqueio de trânsito. Tá certo? Agora me diga uma coisa, o que é que você acha, digamos, da história do metrô? Que, aliás, nós vimos outro dia que parece que agora o prefeito, inclusive, fez com que o metrô passasse para o Estado, né? Digamos assim, porque havia aquela falta ainda de definição de quem iria ficar com o metrô, se era a prefeitura, o Estado, ou os dois ficarem. Outro dia nós vimos qualquer coisa no jornal de que parece que o Estado iria ficar. E esse Estado, vamos dizer assim, fica com o metrô nessa linha que não foi aquilo que se imaginava inicialmente, né? Que iria lá para bem mais distante, não é verdade? Lá para a estação de Pirajá, e ficou um pouco depois, talvez, da rótula do Abacaxi. E como é que saiu alguma ideia que você pudesse dizer como seria incluído esse metrô dentro desse contexto? Olha, hoje o investimento em transporte é vital para o baiano soteropolitano. Nós estamos atrasados e muito. Há umas décadas atrás se investiu em Salvador nas chamadas avenidas de vale. Foram elas que possibilitaram a aproximação de alguns bairros mais distantes, porque nós transitávamos pelo cume, né? Os bairros existiam há décadas atrás, eles sempre construíram nos topos dos morros. Lógico que nós precisamos de transportes de massa de qualidade. Recentemente também apresentei para a Secretaria de Infraestrutura um trabalho que eu considero um trabalho belíssimo, que a Secretaria deve estar disponibilizando, que é um estudo, um plano hidroviário para a Baía de Todos os Santos. Esse estudo do plano hidroviário da Baía de Todos os Santos, ele deve desafogar exatamente essa região metropolitana de Salvador, onde está extremamente denso. Então, o investimento em metrô, em vias, em novas vias para desafogar o tráfego de Salvador é fundamental, né? Eu falava que às vezes tem determinadas coisas que
não são complicadas. A Paralela, além de ter a necessidade do metrô internamente, ela foi feita há décadas atrás com a possibilidade de se fazer expansões. A Paralela, ela tem vias marginais que são interrompidas. Poderia se rasgar essas vias marginais de fora a fora, dando mais duas pistas, um passeio adequado, com ciclovia. Isso tudo ajudaria o trânsito nessa região. Mas, sem sombra de dúvida, hoje é irreversível a questão do metrô. E quanto ao envolvimento do Estado disso, o Estado já tinha a sua participação no metrô. Ele era um pouco mais passivo, mas o investimento nos equipamentos, à época que eu, inclusive, fui diretor da Condé, nós adquirimos naquela época os equipamentos, né? Era a prefeitura que tomava conta da obra, mas esse metrô já era uma parceria federal, estadual e municipal. Então, eu acho, pelo volume de recursos envolvido, que é necessário um poder, né, como um poder estadual, que tem mais capacidade de recursos, assumir essa questão de transporte de metrô e que nós deveríamos já estar pensando em terceira, quarta linha, né, olhando e entrando por vários pontos, porque o transporte, o automóvel é a solução do brasileiro que, né, diante da falta do investimento público, o que é que ele faz? Ele resolve sua vida, né? É verdade. Eu vou comprar aqui porque eu não tenho um transporte para me mexer. Então, nós precisamos de soluções para a comunidade como um todo. A outra coisa que me preocupa bastante é o conflito da motocicleta com o automóvel, né? Se nós pudéssemos hoje já ter pelo menos uma demarcação específica para essas motocicletas, nós evitaríamos tanta situação constrangedora de você ver acidentes fatais, né? Uma pista de maior velocidade, custa pouco você entre entre a última faixa e a penúltima faixa, fazer faixas interrompidas em branco, demarcando com 60 centímetros de largura o espaço dessas motocicletas passarem, com um local, né, mais privilegiado, para evitar que o carro passe de faixa, né? Seria uma coisa muito importante, porque você sabe que na hora não é só o problema, né, perder vida, é uma coisa que sem retorno, né? Nós temos que preservar essa condição, porque hoje é uma realidade, as pessoas estão comprando motocicleta como solução de transporte, tá certo? Isso é verdade. E eu queria lhe perguntar o seguinte, quando você falou aí na Secretaria de Infraestrutura, eu não sei se você estava se reportando, parece, não sei se do Estado... Do Estado, sim. Foi com a do Estado, né? Porque outro dia eu tive o prazer, que eu, aliás, conheço a pessoa de intimidade, que eu conheci, inclusive, jovem, né? Estudante ainda, e que ele hoje está ocupando a Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura, que é o Paulo Fontano, esteve aqui comigo, inclusive, não é? É uma pessoa que tem uma vivência grande, porque ele foi superintendente da SUDENE, a dimensão é bem maior, deu uma amplitude imensa, não é? O que poderia contribuir exatamente para esse projeto que foi entregue. Agora, na verdade, você puxou um ponto muito importante, que é exatamente formar um mini, vamos dizer assim, corredor para que esses motocicletas circulem nesse processo. Mas seria bom se a Bahia conseguisse, porque nós estamos num processo, você que vai a São Paulo, por exemplo,
E quando você vai para o aeroporto lá, digamos assim, de Congonhas, né? Você percebe quando aqueles motocicletas circulam entre os carros numa velocidade fantástica, que por isso que os acidentes ocorrem, né? E olha, de outro lado, o senhor que é médico, né? Eu tive uma oportunidade, em um determinado período também, conviver com gestão hospitalar, e o custo hoje para o Estado, né? É considerado hoje uma epidemia, o problema. Então, nós precisamos tomar e cortar isso na origem e pensar muito. A venda de motocicletas hoje é bem superior de veículos automotivos, carros, e as pessoas têm receio, fogem dos ônibus, vão buscando suas soluções particulares. O anúncio para vender uma motocicleta hoje saia do buzu, né? Com R$2,70 você paga a sua prestação por dia da motocicleta. Então, é lógico que é a facilidade. Agora, nós precisamos dar condições para essas pessoas circularem, tá certo? Então, temos que pensar no público como um todo, em todas as soluções, seja ela para dar possibilidade do motociclista, seja ela para dar possibilidades para as bicicletas. A Condé tem um projeto extraordinário para colocar ciclovias em Salvador. A cidade de Salvador é uma cidade difícil transitar a pé ou de bicicleta. A dificuldade, olha, eu vejo uma pessoa numa via dessa de vale, numa bicicleta, é um absurdo, a pessoa se expõe sua vida ao transitar ali. Não tem uma ciclovia. Nós precisamos de ciclovias, de passeios, como solução para que as pessoas se desloquem da minha casa para a sua ali para comprar um pão, né? Eu vejo colegas irem comprar pão de carro, tá certo? Então, realmente dificultou. O relevo de Salvador é difícil, mas também nós precisamos de investimentos públicos para disponibilizar. Porque o passeio é do proprietário, é da casa, mas precisa uma política pública para isso. Precisa política pública para definir ciclovias, precisa, né, melhorar, apertar as condições de transporte, né, exigir que o serviço de transporte seja de melhor qualidade, e o transporte de massa é a solução para qualquer região metropolitana com a característica de Salvador. Então, eu acho que a gente tem mais que pensar isso. Hoje a gente visualiza, e eu voltando a esse plano hidroviário, eu mostrava para o superintendente de transporte exatamente que nós temos entre as 16 municípios do entorno da Baía de Todos os Santos, 93% da população desses municípios estão em apenas 3, que Salvador, Simões Filho e Candeias. Ora, nós precisamos distribuir essa população pelo entorno da Bahia, melhor distribuir essa população. E com isso, o que é que se faz? É um projeto como a ponte que vem aí e um projeto de investimento em transporte hidroviário que também apoia e ajuda a toda essa população poder se transportar por todas essas ilhas. Nossa Bahia, a Baía de Todos os Santos, é a maior baía navegável tropical do mundo, né? Segunda baía do mundo. Então temos que aproveitar, temos 56 ilhas, né? Precisamos, né, ter uma relação melhor, até com qualidade de vida, buscar um transporte de boa qualidade, que seja bucólico, né? Que a gente possa passear pelo mar. Eu tive uma oportunidade, você que é uma pessoa viajada, né? Em Veneza você pega aqueles vaporetos, né? E
um ônibus, você salta ali rapidinho, né? Então é uma coisa que funciona. A gente, pô, passear pelo mar, você, né, saltar, beleza. Então a gente tem que pensar dentro de transporte como um todo. Agora me diga só uma coisa, em rápidas palavras, pelo que eu pude perceber, para a Confederação das Nações, as coisas vão se adaptar dentro do contexto que está. Para a Copa do Mundo, vai sair, porque temos um pouco mais de tempo, que não é tão grande, um pouco mais de tempo, e sair alguma novidade dentro do que está plantado hoje, dessa história de vias de acesso? Olha, eu sei que é um assunto interessante, o público, não só a mídia como um público como um todo, tem interesse em participar dessa questão. Mas foram propostos a nível de planejamento, nós fizemos propostas de intervenções que o governo, inclusive algumas delas já licitadas, tá certo? Ou estão em providências, porque todo esse trabalho de planejamento tem alguns investimentos e intervenções a serem feitas, tá certo? O governo do estado já divulgou, inclusive, alguns acessos, né, com acesso a Imbuí, alguma coisa desse tipo, que são intervenções importantes para o tráfego da Bahia, tá certo? Então, estão todos em envolvimento, tanto a prefeitura como o governo do estado já estão empenhados em implantar esse plano que recentemente foi desenvolvido em várias mãos, que o plano foi desenvolvido com a participação não só de profissionais, mas principalmente dos órgãos envolvidos municipais e estaduais. Bem, eu acho que nós tocamos em alguns tópicos importantes e quero até lhe fazer um convite futuro, quando as coisas estiverem mais próximas e alguns assuntos já estiverem mais ou menos definidos, lhe convidar para um novo bate-papo pela sua experiência, pela sua vivência e por estar também incluído nessas equipes que estão fazendo todo esse trabalho, né? De lhe trazer nessa oportunidade para que outros esclarecimentos possam ser, digamos assim, realizados. E de pronto eu quero lhe agradecer pela sua, digamos assim, vinda aqui para nós e digamos assim, rápidas palavras, você tem este momento para as suas despedidas ou alguma recomendação. Luiz, foi um prazer estar convivendo nesse encontro, né? Um papozinho, a gente acaba puxando um assunto mais aqui ou ali, mas antes de mais nada, o prazer de uma troca de ideias, um encontro com um amigo, de a gente constituir, participando com o público baiano um pouquinho dessas questões que envolvem o dia a dia da nossa rotina do soteropolitano, como também se preparar para esses eventos que nós estamos a um passo deles, que é a Copa das Confederações e a Copa do Mundo. Eu me sinto honrado em estar, como eu disse, com equipes de profissionais qualificados que podemos discutir alguns pontos desse e trazer contribuições que venham para ajudar a rotina do baiano, que tem sofrido bastante no dia a dia do trânsito, né? Às vezes com deslocamentos longos, né? Tanto em ônibus como em carros, e essas pessoas buscam soluções públicas, né? E que a gente possa sempre trazer uma ideia para isso, ajudar
com os profissionais que estão no setor público, ajudar para dar uma solução coletiva, tá certo? Obrigado, eu quero de coração, né, e continuar e convidar para a gente voltar para o nosso tênis esse final de semana. Muito obrigado. Tá, eu me lembrei agora, você falou uma coisa, Diga. que trajetos curtos para deslocamentos longos. Muito obrigado, viu?